Olá para você que está nos acompanhando aqui no programa Viva Mais, aqui pela TV JP do Jornal de Piracicaba. Eu sou o professor Rogério Cardoso e estou aqui para apresentar uma série de entrevistas com profissionais de saúde para envelhecer mais e melhor. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui em nosso programa a doutora Marília Pires, que é médica neurologista e especialista em distúrbios do movimento pela Unicamp. Doutora Marília, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Viva Mais. Prazer, obrigada pelo convite e estou muito feliz de estar aqui falando sobre um assunto que é tão importante para a gente e para todo mundo que está aí ouvindo a gente, né? Doutora Marília, eu gosto sempre de conversar, né? E saber um pouco mais da sua história e saber o porquê da escolha da medicina e, em especial, a neurologia. Então vamos lá. A escolha da medicina é uma pergunta que a gente sempre escuta muito. E a da neurologia também, porque é uma área que as pessoas costumam ter um pouco mais de medo. E para mim, por muito tempo foi uma pergunta que eu não sabia responder, mas hoje, analisando, a minha percepção é que gira tanto a medicina quanto a neurologia gira em torno do cuidar, né? E é uma parte que cuidar do outro, cuidar da gente é muito importante, faz parte da minha personalidade e a escolha gira em torno disso. Na neurologia, a gente tem doenças que não necessariamente a gente tem uma proposta de cura, né? E aí o cuidar fica mais evidente. Então, acho que as duas escolhas foram relacionadas a essa área da minha vida. A vontade de cuidar do outro. Exatamente. Doutora Marília, a gente sabe que o envelhecimento está cada vez mais em voga. Nosso programa ele fala sobre isso. E as pessoas estão vivendo cada vez mais, né? E como é que esse processo de envelhecimento, a gente nasce já envelhecendo, né? Mas como é que esse processo de envelhecimento, principalmente depois dos 30, 40 anos de idade, afeta o cérebro e essa função cognitiva nossa? O envelhecimento, ele é definido como uma característica biopsicossocial. Então, não é só a parte do corpo, mas também o nosso convívio, a parte social. E com o cérebro não é diferente. A gente tem estudos de que o nosso cérebro ele começa a diminuir a massa, o tamanho dele, a partir dos nossos 20 anos de idade. Mas o que vai definir, de fato, o quanto essa diminuição vai afetar não é só o tamanho, é a qualidade da transmissão da informação que acontece no cérebro. Essa transmissão, ela acontece através dos neurônios que a gente conhece. E a gente tende a perder neurônios, isso significa diminuir o cérebro, mas a gente tende a perder a qualidade da informação que passa por eles. E é aí que a gente avalia essa função cognitiva, principalmente do ponto de vista do que a gente chama de domínio. Então, pensando em domínio, todo mundo associa a função do cérebro à memória, e essa é uma das principais queixas de todo mundo hoje. Mas o que eu sempre explico é que a gente tem vários outros domínios que são afetados com o passar do tempo, que é a atenção, a linguagem, as funções executivas, que é a nossa capacidade de planejar, nossa capacidade de resolver problemas, e tudo isso é afetado com o passar dos anos. E a nossa tarefa aí é, primeiro, tentar que esse envelhecimento seja de uma maneira mais saudável, que a gente tem o que a gente chama de reserva cognitiva, que a gente tem a capacidade de lidar com tudo isso com uma melhor habilidade. E quando a gente está frente a problemas como memória ou disfunção do cérebro, a gente ter estratégias para minimizar isso no convívio e na saúde do indivíduo. Doutora Marília, quais são esses principais desafios do ponto de vista neurológico ali, neurodegenerativo,
que são associados ao envelhecimento. A gente sabe que às vezes a gente começa a esquecer uma coisa, aí a gente fala, tô começando a ficar velho. A gente começa... Mas assim, a quantidade de informações que a gente tem diariamente também é absurda, muito né? grande. Mas o que indica realmente, do ponto de vista neurológico ali, que a gente está envelhecendo? Sim, tem dois pontos que são muito importantes da gente diferenciar, né? O envelhecimento normal e o envelhecimento patológico, né? No ponto de vista patológico, é quando a gente começa a ter associação com o envelhecimento e doenças neurodegenerativas. Por exemplo, o Alzheimer, o Parkinson, são doenças que cada vez estão mais em alta aí. E essas doenças, a gente tem um desafio muito grande, porque do ponto de vista de explicação do porquê elas acontecem, seria muito mais fácil para nós, médicos, e para os pesquisadores, se a gente soubesse de um motivo que causa a doença. Porque meu pai teve Alzheimer, eu necessariamente vou ter? A resposta é não. A gente sabe que essas doenças são multifatoriais. Sim, a idade é o principal fator de risco. Então, quanto mais idade a gente tem, mais chance a gente tem de ter essas doenças. Mas a gente estuda qual é a composição, o que é o substrato que causa, qual a alteração que está lá presente no cérebro que causou isso. E lembra que eu falei dessa sinapse, dessa função do neurônio? Tanto a doença de Alzheimer quanto o Parkinson, essas doenças têm um acúmulo de substâncias no cérebro que atrapalham essa sinapse. E o nosso maior desafio é entender como é que a gente vai fazer para limpar, tirar ou evitar que tenha esse acúmulo. São doenças relacionadas à longevidade, ao envelhecimento, ou o ambiente que a gente está vivendo está favorecendo para que elas apareçam mais? Vou dar um exemplo como a alimentação, né? A alimentação está favorecendo esse aparecimento, porque parece que de uns 30 anos para cá a gente ouve falar mais disso, né? Fulano tá com Alzheimer, fulano tá com Parkinson, fulano tá com uma demência, que o pessoal fala senil. Sim. Então, enfim, é porque que a gente está envelhecendo mais, a nossa expectativa de vida está aumentando e isso acaba aparecendo mais, ou o ambiente também tem algum fator? Os dois, tá? A idade, ela é um fator de risco, sim. Porém, tem estudos que comparam, né, as pessoas da mesma idade em outras épocas. A ideia é que, aparentemente, existiam menos doenças como Alzheimer, como Parkinson, menos quadros demenciais. Aí entra alguns critérios, algumas questões, por exemplo, que a gente não sabe o quanto isso era de fato diagnosticado. Mas hoje, como a gente tem muito estímulo, né? Todo mundo tem essa percepção que a memória está ruim. E a gente percebe cada vez mais, os estudos eles direcionam para os fatores que a gente consegue modificar e que podem causar ou estar relacionado ao início dessas doenças. Então, a alimentação está muito em alta. É uma parte que a gente tem um domínio de conseguir, né? A idade a gente não consegue reverter. Alguns fatores de risco genético a gente não consegue. Mas outros fatores estão ali presentes no nosso dia a dia e com certeza fazem diferença. Tem um estudo brasileiro que mostrou sobre alimentos ultraprocessados. É um estudo que observou os pacientes ao longo de vários anos sobre como que seria o funcionamento cerebral cognitivo, né, que a gente falou, atenção, memória, como seriam essas funcionalidades do paciente frente ao uso de alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados, alimentos com mais teor de açúcar, com mais teor de gordura. E esse estudo conseguiu comprovar que os pacientes que fazem uso de maior quantidade desses alimentos durante a rotina, né, do dia a dia, eles têm maior chance de ter prejuízo cognitivo. Ou seja, sim, a alimentação faz muita diferença, tanto para proteger
quanto nos pacientes que já têm o diagnóstico, né? E a gente evitar que tenha uma evolução muito rápida. Você está acompanhando aqui na TV JP o programa Viva Mais, entrevistando hoje a médica neurologista doutora Marília Pires. Acompanhe aí nas nossas mídias sociais, compartilhe com os amigos, com os parentes, familiares, a entrevista. Doutora Marília, você falou da dieta, e aí eu vou para o tema do exercício físico, né? Qual a relação do exercício físico para a saúde do cérebro da pessoa nesse processo de envelhecimento? Olha, assim como a dieta é importante, o exercício ele é fundamental, tá? Para os meus pacientes no consultório, eu sempre falo assim, se a gente colocar 2 pacientes com a mesma história genética, com a mesma idade, com os mesmos fatores de risco que a gente não consegue controlar, e um fazer atividade física e o outro não fazer atividade física, aquele que fizer atividade física, tiver uma vida mais ativa, com certeza é o paciente que não vai ter uma doença aí, ou se tiver uma doença cerebral, vai ser uma doença mais branda e com uma evolução melhor. Isso não sou eu que estou falando, é claro, todos os estudos direcionam para isso. Existe uma investigação de o que de fato o exercício físico faz no cérebro. E aí, o que a gente percebe, né? O que a gente sabe até hoje? Que a atividade física, seja ela aeróbica ou não, mas de uma maneira geral, a aeróbica tende a ter um potencial melhor. Ela induz a formação de uma substância, de um hormônio que facilita o crescimento dos neurônios. A gente consegue falar exatamente o porquê? Não, a gente não consegue. Mas nesses estudos, igual eu dei o exemplo do paciente que faz exercício, o paciente que não faz exercício, o que a gente percebe é que esses pacientes que fazem o exercício, eles tendem a ter uma menor diminuição do cérebro e uma melhor capacidade dessa função dele. Doutora Marília, eu ouvi falar que o açúcar é um veneno para o cérebro. E várias pessoas, de forma comum, costumeira, falam isso também. Isso é uma realidade? Isso é uma verdade? A gente não pode lidar com uma verdade absoluta, né? Eu acho que a palavra bom senso, né? É difícil a gente entender o que é de fato ou não bom senso. Mas a gente percebe que doenças que relacionadas ao uso do açúcar pioram quadros cognitivos. Então, por exemplo, paciente que tem diabetes tem uma maior predisposição a ser um paciente que tem uma doença de Parkinson, por exemplo. E aí a gente fala, necessariamente é o açúcar? Talvez uma parte importante, mas ali o contexto como um todo, né? A parte da diabetes, a parte das atividades físicas, esse paciente talvez é um paciente mais sedentário. O que vale aí é a gente cuidar para não ter excesso, né? O excesso na vida toda sempre é um problema e a falta também. Então, ter esse equilíbrio. Controlar a dieta hoje está muito em voga a dieta do Mediterrâneo. A dieta do Mediterrâneo realmente ela traz mais benefícios para os pacientes. Que é uma dieta mais com menor taxa de açúcar, né? O açúcar fica com uma quantidade menor ali no dia a dia. Ter bastante proteína, beber bastante líquido, legumes, verduras, tudo isso é importante, sim. E é engraçado, porque o nosso cérebro, para pensar, ele precisa de energia, né? Exatamente. Dizem que gasta uma quantidade de energia absurda você ficar estudando, você ficar pensando, né? Sim. E por isso que não dá pra gente falar, vamos tirar o açúcar de vez. Então, quando a gente tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente nós da área da saúde, porque os pacientes acreditam e a gente tem essa função de estudar e ver o que é bom, o que é ruim. Mas o equilíbrio faz parte ali de toda a vida e não é diferente na medicina.
Equilíbrio é tudo, né? É O que tudo. tá mais difícil hoje em dia é as pessoas acharem o equilíbrio. Porque Exatamente. ou é dieta tal que funciona ou é dieta tal. Quando, na Isso, verdade, a pessoa pode comer um pouco de tudo e ser com feliz, né? certeza. Doutora Marília, quais os sinais que podem acontecer de forma precoce de doenças neurológicas como o Alzheimer, o Parkinson e idosos? O que pode... A gente pode prestar atenção no nosso familiar para que a gente fale, pô, ó, tem alguma coisa acontecendo errado e eu tenho que verificar isso, tem que ir no médico, tem que ir numa neurologista. Quais são esses pequenos sinais aí? Perfeito. Essa pergunta é muito importante, tá? Porque existe uma preocupação muito grande à medida que a gente vê também, né? Existem termos como a pandemia do Parkinson ou o aumento do número de diagnóstico de pacientes com Alzheimer. Tudo isso traz também no paciente uma preocupação. Mas o que eu acho, em relação ao Parkinson, o que eu acho muito importante é que, e poucas pessoas têm esse conhecimento, é que a doença em si, hoje, né, nós diagnosticamos o que todo mundo sabe: o tremor, a rigidez, a lentidão. Mas em relação ao Parkinson, o que vem de cerca de 10 a 20 anos antes desses sintomas que a gente chama de motores, são sintomas não motores. Então, a gente tem uma constipação, então o intestino mais preso, o paciente tem dificuldade de sentir cheiro, o sono é irregular, de má qualidade. E a gente fala que, claro, não é porque a pessoa tem o intestino preso que ela necessariamente vai ter Parkinson, mas são sinais precoces da doença e que cada vez mais a gente está levando em consideração para fazer diagnóstico. Talvez lá num futuro não tão distante, a gente faça o diagnóstico antes do paciente ter tremor. Então, esse é um sinal precoce e que deve ser valorizado. Em relação ao Alzheimer, há aquela história, né? Então, a gente está envelhecendo e a memória está ficando ruim, eu tô mais... esqueço palavras, esqueço o nome das pessoas, e aí aquilo já é um sinal de alerta. Com certeza isso não pode ser deixado de lado, a gente não pode acreditar que é normal a gente envelhecer e falar, isso é da idade, né? Mas, por outro lado, o que eu bato sempre na tecla é sobre a funcionalidade. Então, o que é isso? O paciente, ele fazia as compras de mercado sozinho, ele ia no banco sozinho, ele dirigia, não tinha nenhum problema com isso. Ele fazia toda a parte de alimentação, né? Fazia um cardápio diferente ali, não tinha problema em cozinhar e organizava seus remédios sozinho. E isso, com o tempo, foi sendo perdido. Então, o paciente vai perdendo funcionalidade. Essa é o X da questão. É aí que a gente tem que entrar e fazer a avaliação médica. Porque todos nós, e com o estímulo de tela, com a exposição a vários assuntos ao mesmo tempo, a gente percebe que a memória está ruim. Mas não é de fato a memória. Se eu falar para você, Rogério, decora esse telefone, tal, 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 o que vai acontecer? Você vai falar, nossa, antes eu decorava facilmente, agora tô com mais dificuldade. Eu tô com Alzheimer? Não, tá? Isso aí é desatenção. Então, todos nós, como a gente tem muito estímulo o tempo todo, a gente tem visto, né, uma maior dificuldade atencional em todo mundo. No idoso não é diferente. Ele também tem celular, ou os que não têm celular têm acesso à televisão ali, muitas informações que antes não tinham. E isso pode prejudicar a atenção. A chave aí é a gente focar na funcionalidade. Se foi perdendo ao longo do tempo, é um sinal que a gente tem que ficar atento aí e procurar um médico. Doutora Marília, eu não sei se você já viu ou o nosso telespectador já viu um documentário chamado Zonas Azuis na Netflix e fala sobre a questão da longevidade, né? E eles mostram que a atividade social ela é muito importante para essa longevidade cerebral, né? E idosos que costumam ficar sozinhos
parecem que têm mais predisposição a perder as funções cognitivas. Por que é importante a gente viver em comunidade ou estar em ambientes sociais e não viver sozinho ali ou de forma solitária para a saúde do cérebro, né? Isso é muito importante. A gente tem até vivenciado isso, né? Nós que somos da geração aí que viveu a pandemia, a gente percebeu que pacientes que todo mundo fala, é do Covid, não necessariamente. O isolamento social trouxe muito prejuízo, principalmente para idosos que já tinham algum comprometimento cognitivo, alguma dificuldade de memória. Porque esses pacientes pararam ou diminuíram o convívio. O que eu explico é que o nosso cérebro, ele funciona como redes. Então, tudo está interligado. Se a gente não tem não conversa muito, a gente se isola. Se a gente tem pacientes, inclusive isso é já documentado, que a dificuldade auditiva, ela é um fator de risco modificável para Alzheimer. Então, a gente vai falar, nossa, por quê? Porque o paciente se isola. Se ele não escuta, ele não conversa. Então, pode estar numa mesa, uma família toda ali, no almoço, e o paciente não escuta. Então, ele não vai conversar. E isso faz parte do que a gente conversou lá do começo, que é a reserva cognitiva. A atividade física, a boa alimentação, o convívio social são fatores importantíssimos para a gente ter uma proteção do cérebro e evitar que a gente tenha doenças neurodegenerativas. Doutora Marília, vamos falar do sono agora. Eu tenho um pesquisador indiano que ele fala que a gente está na sociedade do cansaço, né? E que cada vez mais a gente dorme de mal a pior. Sim. A gente não dorme a quantidade de sono que a gente deveria dormir e a gente sempre, gradativamente, a cada dia, acorda cansado. Por que o sono também ele é tão importante para a nossa função cognitiva e para o nosso envelhecimento sadio? O sono, e isso eu falo muito para os meus pacientes, quando o paciente chega ali no consultório e fala, minha memória está ruim, uma das primeiras perguntas é sobre o sono. Porque o sono, eu brinco que não é um luxo, é uma necessidade fisiológica. E a gente vive numa geração, numa época, que o sono ele é visto como um luxo, né? E isso é necessidade. O nosso organismo, ele usa do sono, né? Aproveita nesse momento que a gente tem a depuração, a limpeza do cérebro nesse sentido, explicando de uma maneira mais clara, é neste momento que a gente vai evitar que tenha essa formação daquelas substâncias que se acumulam nas doenças degenerativas, nas doenças neurológicas. E o sono, ele está intimamente ligado com isso. Se a gente não tem um sono de qualidade, não só a gente não descansa o corpo, quanto a gente realmente não descansa o cérebro. Inclusive, tem doenças que o substrato ali, a doença já começa com sono ruim. E aí vira aquela complicação, porque o sono atrapalha a recuperação da doença, mas ele já faz parte dela. Mas, de uma maneira geral, o sono hoje ele é extremamente importante e negligenciado. Tem até estudos com médicos que colocam o sono como uma questão, porque acredita-se que médico, principalmente a médica mulher, tem uma menor sobrevida. Então, vive menos que as outras pessoas. As opiniões aí, um sono de qualidade diferente por conta de esquema de plantão, né? E também por conta de estresse. Então, quer um exemplo mais claro que sono é super importante, né? Então, o sono faz parte aí da estratégia de tratamento e de prevenção de doenças neurológicas. E a gente sabe que 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo, né? Então, é onde a gente recupera e também onde a gente guarda, né, as memórias que aconteceram no dia a dia, né? Exatamente. É ali no sono. Sim. Você sabe que
esse tema é tão curioso que hoje em dia você vê até pessoas com técnicas para dormir 4 horas e ser altamente produtivo, né? Como se isso fosse uma coisa Suficiente. boa, né? E o Elon Musk faz isso, eu também quero fazer, porque e não é assim que funciona. Porque cada pessoa tem uma hora ideal de sono. Sim, desde que você tenha o seu sono ali noturno, de qualidade, e isso é importante falar também, porque às vezes o paciente fala assim: eu tenho que dormir 8 horas por dia. Não é assim por noite, né? Não é assim. A gente tem uma quantidade individual, mas a gente tem que sentir que o sono descansa. A gente sabe quando dorme mal. E sono não reparador, então sem um sono de boa qualidade, a gente vai ter problema. E em questão a parte do Elon Musk, assim, essa questão do sono como para produção, né, para melhorar a produção, até tem várias linhas de pesquisa aí que mostram que se você dorme no intervalo entre os estudos, você vai ter uma melhor produção, você vai ser mais produtivo. Pode ser, mas o sono à noite ele é muito importante. Então a gente tem que fazer o básico bem feito. Não adianta a gente virar e pegar a estratégia mirabolante aí, que se a gente não fizer o básico bem feito, não vai adiantar. E dizem que aquele momento que você sonha é que você tá no sono pesado e que é isso que é bom, né? É importante isso, a fase do sono REM. Essa fase do sono REM, inclusive eu explico isso para as pessoas, que é a fase de maior descanso, não que as outras não sejam importantes, mas a fase de sono REM, ela é muito importante. E pacientes, por exemplo, pessoas que roncam, elas têm uma menor quantidade de tempo nessas fases. E aí elas vão ter mais doenças neurológicas e doenças como hipertensão, diabetes, né? Tem a apneia do sono é um problema e tem que ser tratado. Você está acompanhando aqui pela TV JP o programa Viva Mais, voltado para saúde, envelhecimento saudável e atividade física. Hoje entrevistando a doutora Marília Pires, que é médica neurologista e especialista em distúrbios do movimento pela Unicamp. Doutora Marília, me conta uma coisa. A gente sabe que no dia a dia ali, parece que os homens têm mais predisposição a doenças neurológicas ali do que as mulheres. Mas, assim, eu nunca, por exemplo, li um estudo sobre isso, nem nada, tal, mas eu vejo que parece que os homens eu vejo mais homens, assim, com essa questão, e no bate-papo com as pessoas, algumas pessoas relatam que pode ser por causa do estresse, né? Enfim, estresse de vida ali, aquela coisa de... principalmente não da nossa geração, mas da geração mais antiga, que agora está com os 80. O cara trabalhava muito, o cara tinha que sei lá o quê, o cara... Isso é uma realidade ou não? Como é que é essa questão relacionada ao gênero? Discretamente, existe a tendência a ser igual, tá? Mas existe... O que a gente vê é que tem, sim, o homem, ele tem um pouquinho mais de predisposição ali em relação, na comparação dos sexos, a gente percebe que homem tem mais predisposição a doenças neurológicas nesse sentido. Mas eu acho que isso é a minha percepção, que é irrelevante, não tem uma significância tão grande no contexto. É difícil a gente falar, bom, é por isso, é por aquilo. Tem fatores que variam muito. Na mulher, a mudança hormonal, o quanto o estrogênio tem fator protetor, o quanto tem a questão aí agora da sobrecarga de trabalho. Então, o que eu percebo, né, no consultório é que não tem muita diferença, não. Nos estudos, até pouco tempo atrás, tinha essa questão de homem ter
Mas, assim, a gente percebe que hoje não é o que chama mais atenção, não. Doutora Marília, a questão do burnout, que também isso acontece em pessoas mais jovens, né? Pessoas dos 30, 40, 50 anos de idade ali, e que as pessoas também acham que está relacionado ali a esse processo de envelhecimento precoce. Tem alguma coisa a ver ou nada a ver? Hoje, a saúde mental, né, ela tá em alta e não é à toa. Porque a gente cada vez mais percebe que depressão, ansiedade, transtornos psiquiátricos, eles têm uma maior predisposição a todos os tipos de doença. Então, o paciente tem maior chance de ter uma pressão alta, porque ele vive numa condição estressante ali não tratada? Tem. Na neurologia também não é diferente, tá? A depressão, eu falo que ela anda de mãos dadas com a demência. Então, inclusive, quando a gente está frente a um paciente com um quadro depressivo, ele pode ter alteração no exame, nos testes de memória, nos testes neurológicos que a gente faz, que confundem com um quadro demencial. Mas mais do que isso, se a gente trata isso tratado de forma adequada, né, com medicação, acompanhamento médico e com psicologia, com terapia, isso tende a ter uma boa resposta. Então, ao mesmo tempo que nos jovens existe o superdiagnóstico aí de burnout e de depressão, e que sim, a gente tem que ficar atento, tem que levantar questionamento de como está a nossa qualidade de vida para evitar que isso fique tão comum, tão claro. Porém, ao mesmo tempo que isso acontece no jovem, o idoso ele negligencia bastante, né? Então, a gente vê o idoso chateado, triste, ou com sinais depressivos, e a gente não valoriza. E ele também não. É a idade, é a solidão. E esse paciente, às vezes, ele vai se beneficiar de uma medicação. E existe um medo, né, de que o remédio ele vai viciar. E aí eu falo, olha, a gente não tem nada que comprove que o remédio vai necessariamente viciar, mas a gente tem várias evidências que provam que se a gente não tratar, a chance do senhor ou da senhora ter uma demência é maior. E aí a gente tem que colocar na balança. Doutora Marília, a gente está chegando ao final do nosso programa Viva Mais, mas antes eu queria saber de você se você tem alguma frase ou algum livro aí que te acompanha. Você já percebeu que eu gosto de falar, mineira, né? Gosto de falar bastante. E o que eu acho... Eu tenho uma frase muito, muito legal que eu coloco sempre na minha mente, na minha vida, que é de um escritor, um humorista americano que fala muito sobre a nossa existência. Os 2 dias mais importantes na nossa vida é o dia que a gente nasceu e o dia que a gente descobriu o porquê. Então, o dia que a gente... Para mim, medicina, claro, é uma profissão, mas também é uma vocação. E sempre que eu estou estressada, cansada, eu penso nisso, porque... Voltando lá na primeira questão, cuidar é muito importante. E é isso que eu acredito por isso que eu acredito que faz tanta diferença a nossa posição aí. Doutora Marília, para quem está nos assistindo, quiser saber mais informações de você, enfim, passe aí seus contatos, sua mídia aí, para que a pessoa possa te procurar ou esclarecer possíveis dúvidas. Bom, eu atendo aqui em Piracicaba, né? Eu trabalho nos hospitais como neurologista e atendo no consultório. É só colocar Marília Pires no Google que vai aparecer e eu estou à disposição. Se precisar e se tiver dúvida, o que tiver que eu puder ajudar e acrescentar, pode contar comigo. Doutora Marília, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Viva Mais, do Jornal de Piracicaba da TV JP. Eu quero agradecer muito a sua companhia.
estando conosco aqui e que você possa seguir nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, enfim, compartilhe isso com os seus familiares, com os seus amigos, esse nosso projeto aqui de sempre trazer mais informações para você para um melhor viver. E até a próxima!